Existe uma razão profunda, invisível e silenciosa pela qual a maioria das pessoas vai passar a vida inteira correndo atrás de dinheiro e ainda assim morrerá pobre. Não importa o quanto você estude, se esforce ou até mesmo ore por prosperidade, enquanto esse erro estiver alojado na sua mente, todo o esforço será em vão. E o mais perigoso, ele se esconde por trás de justificativas lógicas, conselhos bem-intencionados e até mesmo das pessoas que você mais ama. Esse erro está tão disseminado na cultura, nos hábitos e nas crenças populares, que quase ninguém o reconhece como o verdadeiro ladrão de riquezas. E por isso, ele é tão letal. Ele age como um vírus mental, destruindo lentamente sua confiança, sabotando seus planos e minando qualquer possibilidade de construir uma mente milionária. Imagine um homem inteligente, criativo, trabalhador, mas que termina seus dias contando moedas para comprar remédios. Agora, imagine que ele teve dezenas de oportunidades ao longo da vida, mas deixou todas escorrerem pelas mãos por um único motivo: dúvida. A dúvida o fez hesitar. A hesitação o fez perder tempo. E o tempo, como você sabe, não volta. E se eu te dissesse que Napoleon Hill, o homem que entrevistou pessoalmente os 500 milionários mais poderosos da América, descobriu esse mesmo padrão? E se eu te revelasse que ele não só identificou esse erro, mas também criou uma metodologia para exterminá-lo da mente e substituí-lo por uma força mental tão poderosa que literalmente reprograma seu destino financeiro? Hill escreveu certa vez: a adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou ainda maior. Mas poucos percebem que essa adversidade pode ser interna, um pensamento errado, uma crença envenenada, um hábito invisível que nasce na infância e se solidifica com o tempo. Essa é a semente da pobreza mental. E se você não arrancar isso agora, vai passar a vida cavando um poço que nunca enche. É sobre isso que falaremos hoje, o erro mortal que destrói sua mente milionária e como Napoleon Hill explicou exatamente como neutralizá-lo. Prepare-se. A sua mente talvez nunca mais volte a ser a mesma. Poucos nomes carregam tanto peso no mundo do desenvolvimento pessoal e da riqueza quanto o de Napoleon Hill. Antes mesmo que a palavra coach existisse, ele já havia mapeado a rota mental da fortuna. Mas ele não fez isso com base em achismos ou teoria vazia. Hill foi encarregado pessoalmente por Andrew Carnegie, o magnata do aço e um dos homens mais ricos da história, de realizar a maior investigação sobre o sucesso já feita. Sua missão: entrevistar os homens mais bem-sucedidos da América e descobrir o que eles tinham em comum. Essa investigação durou mais de 20 anos. E o resultado dela mudou a forma como o mundo entende riqueza, propósito, poder pessoal e mente milionária. Entre os entrevistados estavam nomes como Henry Ford, Thomas Edison, Theodore Roosevelt, Alexander Graham Bell e John D. Rockefeller. Não eram apenas ricos, eram titãs de suas áreas. Hill percebeu que todos eles, sem exceção, compartilhavam traços mentais muito específicos: uma obsessão por propósito, uma fé inabalável em seus projetos, uma aversão à dúvida e uma disciplina quase fanática em transformar pensamentos em ação. Ele codificou tudo isso em seu livro mais célebre, Think and Grow Rich, ou em português, Quem Pensa Enriquece. E foi neste livro que Hill revelou um dos maiores segredos. A pobreza é um estado mental e o fracasso começa na mente muito antes de aparecer na conta bancária. Para Hill, o verdadeiro sucesso começa por dentro. Ele escreveu: o ponto de partida de toda conquista é o desejo. Mantenha isso constantemente em mente. O desejo fraco traz resultados fracos, assim como uma pequena quantidade de fogo produz pouco calor. Essa frase parece simples,
mas carrega uma verdade brutal. A maioria das pessoas pensa que quer enriquecer, mas na verdade apenas sonha vagamente com uma vida melhor. E enquanto o desejo não se transforma em fogo, em urgência, em propósito absoluto, ele é inútil. É aí que o erro começa. Querer sem decidir, desejar sem agir, planejar sem acreditar. Esse é o solo fértil onde o erro mortal nasce e prospera. Nos bastidores da fortuna, Hill viu um padrão oculto. Não era sorte, inteligência ou até mesmo esforço que determinava quem ficava rico. Era mentalidade moldada por convicções sólidas, decisões firmes e pensamentos dominantes. Aqueles que se desviavam disso, mesmo que brilhantes, afundavam em dúvidas, desculpas e mediocridade. Esse foi o primeiro grande alerta que Hill deixou. Você se torna aquilo que pensa na maior parte do tempo. E se você alimenta pensamentos de dúvida, medo ou insuficiência, adivinhe o que está plantando. Ele começa pequeno, tão sutil que você nem percebe um pensamento, uma hesitação, uma justificativa racional demais para parecer perigosa. Ainda não é o momento certo. Talvez eu não esteja pronto. E se eu falhar? O erro mortal não chega como um monstro gritando na sua porta. Ele sussurra, ele convence, ele se disfarça de prudência, de sensatez, de opinião dos outros. Mas aos olhos de Napoleon Hill, ele é o maior ladrão de sonhos que já existiu, a dúvida persistente. Esse é o câncer mental que destrói qualquer chance de riqueza antes mesmo que ela tenha a chance de nascer. E o mais cruel, ele não vem de fora, ele nasce dentro de você. Hill foi enfático ao escrever: as opiniões são os produtos mais baratos do mundo. Todos têm um monte delas prontas para entregar gratuitamente. Understum, a maioria das pessoas fracassa porque vive colecionando opiniões, dos pais, dos amigos, do chefe, do vizinho, do medo, e esquecem de cultivar decisões. A dúvida se instala justamente quando falta uma decisão definida. E é nesse espaço vazio que a mente começa a dar ouvidos aos fantasmas, do medo da crítica, do medo do fracasso, do medo de parecer ridículo. A dúvida paralisa. Ela é a antítese da ação. E sem ação não há resultado. Não importa o quanto você saiba, estude ou deseje. A dúvida é a arma mais eficiente contra sua mente milionária, porque ela vem de dentro e tem a sua voz. A mente milionária, segundo Hill, é construída sobre 3 pilares: fé, decisão e propósito definido. E o erro mortal destrói os 3. Primeiro, ele corrói sua fé. Ele faz você acreditar que não é capaz, que talvez não mereça, que outros são melhores. Depois, ele paralisa sua capacidade de decidir. Você adia, posterga, procrastina. E quando a decisão não vem, o propósito enfraquece, vira apenas um desejo vago, uma vontade solta no ar. Hill alertou: as pessoas que não conseguem controlar seus pensamentos jamais poderão controlar outras coisas. Isso não é filosofia, é neurologia comportamental, é psicologia aplicada, é física mental. E a dúvida é a maior sabotadora dessa engenharia. Mas o que torna esse erro tão fatal é sua habilidade de se disfarçar de cautela. Quantas vezes você já adiou algo dizendo que estava sendo prudente? Quantas vezes você hesitou porque queria ter certeza? E quantas vezes essa espera se transformou em meses, anos, uma vida inteira? A dúvida, quando aceita como hábito mental, se transforma em padrão. E esse padrão se espalha por todas as áreas da vida. No dinheiro, nos relacionamentos, nos negócios, nas decisões mais importantes. Você começa a duvidar do seu valor, do seu talento, das suas ideias, da sua capacidade. E assim, você se transforma no seu próprio carrasco. Sem perceber, você começa a destruir aquilo que um dia sonhou construir. Ele não chega com alarde, não bate a porta pedindo permissão. O erro mortal, essa dúvida corrosiva que mata sua mente milionária, se infiltra sorrateiramente em cada canto da sua rotina.
disfarçado de bom senso, de voz da razão, de hábito confortável. Napoleon Hill percebeu que os mais fracassados entre os homens bem-intencionados não eram aqueles sem capacidade, mas os que foram vencidos por padrões mentais imperceptíveis. São 6 formas principais pelas quais esse veneno se espalha. E entender cada uma delas é como acender a luz em um cômodo que você nem sabia que estava escuro. A primeira delas é o medo da crítica. Desde pequenos, somos ensinados a obedecer, a agradar, a não errar. Crescemos acreditando que ser julgado é sinal de fracasso e não de ousadia. Por isso, evitamos nos destacar. Evitamos tomar decisões que possam incomodar os outros. Hill escreveu: "O medo da crítica rouba a iniciativa, destrói o poder da imaginação, limita a individualidade e tira a autoconfiança." Essa prisão é invisível, mas real. Enquanto você estiver mais preocupado com o que os outros pensam do que com o que você pensa sobre si mesmo, sua mente jamais será livre para criar riqueza. A segunda forma é a falta de decisão. Pessoas ricas decidem rápido e mudam lentamente. Pessoas pobres decidem devagar e mudam constantemente. Hill observou que os homens mais bem-sucedidos da história possuíam uma capacidade quase instintiva de tomar decisões com clareza e firmeza. Já os que fracassavam hesitavam o tempo todo, buscando aprovação, pensando demais. A dúvida mora no atraso. Cada minuto que você adia uma decisão importante, ela cresce dentro de você como uma erva daninha. O tempo vira desculpa, e a oportunidade, quando bate, não espera. A terceira forma é a ausência de um propósito definido. Essa talvez seja a mais destrutiva. Quem não sabe o que quer, vive servindo aos que sabem. E não existe mente milionária sem direção clara. Hill foi direto. Você não pode ter fé se não tem um propósito definido. O erro mortal se aproveita da falta de clareza. Ele preenche o vazio com distração, com comparações, com dúvidas existenciais. E então você começa a seguir o caminho dos outros, esquecendo-se do seu. O mundo está cheio de gente ocupada demais, realizando metas que não são suas. Isso é pobreza disfarçada de movimento. A quarta maneira é a contaminação por associações negativas. Você se torna a média das pessoas com quem mais convive. E segundo Hill, os pensamentos são contagiosos. Conviver com pessoas que vivem se queixando, duvidando, reclamando ou zombando de quem sonha alto é como beber veneno em doses homeopáticas. Aos poucos você começa a pensar igual, começa a rir das mesmas piadas autodepreciativas, começa a duvidar de coisas que antes acreditava e quando percebe, já não acredita mais em nada. A quinta forma é a rotina automática sem reflexão. Acordar, trabalhar, comer, dormir. Todo dia igual, sem pausa para pensar, para planejar, para revisar crenças. A dúvida prospera no piloto automático. Hill ensina que a mente precisa ser reprogramada diariamente, com propósito, afirmações, reflexão. Uma mente desatenta vira escrava do mundo externo. E escravos mentais não constroem impérios. E por fim, a sexta forma é a comparação constante. Comparar-se destrói mais sonhos do que o fracasso em si. A dúvida adora que você olhe para o lado, porque enquanto você observa a grama do vizinho, esquece de regar a sua. Hill dizia, a inveja é uma forma de ignorância, porque ignora tudo o que a outra pessoa passou para chegar onde está. A mente milionária não compete, ela cria, ela avança e ela silencia o ruído externo com a voz firme de quem sabe para onde vai. A dúvida, quando não tratada, transforma-se em sentença. E muitas vezes, essa sentença vem com cifras altas, contratos rasgados, negócios desfeitos e sonhos perdidos para sempre. Napoleon Hill não apenas teorizou sobre isso. Ele viveu lado a lado com homens que tinham o mundo nas mãos e, ainda assim,
caíram de joelhos diante de uma decisão não tomada, de um medo não enfrentado, de uma dúvida cultivada em silêncio. Em suas anotações mais íntimas, Hill revela histórias que poucos ousam contar. Homens brilhantes que falharam não por incompetência, mas por hesitação. E aqui, neste ponto do roteiro, é fundamental mergulhar em alguns desses relatos para mostrar, com sangue e suor, o que o erro mortal pode causar quando encontra abrigo numa mente talentosa. Considere a história de Charles Schwab, braço direito de Carnegie e gênio da produção industrial. Durante anos, Schwab foi visto como o herdeiro natural da grande fortuna industrial americana. Mas em um dado momento, cercado de conselheiros duvidosos e temendo uma decisão que poderia contrariar o mercado, Schwab hesitou. Ele postergou, protelou, ponderou demais. O resultado? Perdeu contratos bilionários, viu seu império ruir gradualmente e terminou a vida com dívidas vultosas, embora ainda respeitado como gênio da indústria. Hill cita casos assim com clareza. A dúvida não poupa ninguém, nem os gigantes. Outro caso emblemático vem do próprio Henry Ford. Em determinado ponto da sua trajetória, Ford foi duramente criticado por manter a produção do modelo T quando o mercado já exigia inovações. Ele não cedeu às dúvidas, não deu ouvidos aos analistas, seguiu seu propósito com convicção, e o resultado foi um salto bilionário no mercado, quando todos esperavam seu fracasso. Hill narra essa história para mostrar o contraste. Não é a crítica que destrói, mas a dúvida que você aceita depois dela. E o que dizer do homem que perdeu a chance da vida porque hesitou por 24 horas? Hill conta da história de um jovem empresário que, ao ser oferecido uma oportunidade de sociedade com um grupo de investidores visionários, pediu um tempo para pensar. Enquanto pensava, os investidores seguiram sem ele e aquele projeto se tornou uma das maiores empresas de energia da costa leste americana. Esse jovem passou o resto da vida dizendo: "Eu quase entrei naquele negócio." Quase. A palavra favorita da dúvida, a expressão do fracasso adiado. Em quem pensa enriquece, Hill escreveu com precisão. O medo é apenas um estado de espírito. Você pode controlá-lo. Mas quem não aprende a dominar sua mente, acaba dominado por ela. Muitos daqueles que ele entrevistou reconheceram em conversas privadas que seus maiores arrependimentos não foram os erros cometidos, mas as decisões que deixaram de tomar, os negócios que não iniciaram, as ideias que não executaram, os riscos que evitaram. A mente milionária não é aquela que acerta sempre, mas aquela que age mesmo diante da incerteza. A beleza das ideias de Napoleon Hill está justamente na sua lógica libertadora. Não importa quão fundo você tenha caído, não importa há quanto tempo você vem cultivando dúvidas, fracassos ou sabotagens mentais. A mente pode ser reescrita. E não se trata de um otimismo cego, mas de um sistema. Um processo metódico, com passos, princípios e fundamentos que tem o poder de resgatar até mesmo os mais céticos do abismo do medo. Hill acreditava com convicção inabalável que qualquer ser humano, desde que disposto a pagar o preço da mudança, pode transformar sua mente em uma máquina de conquista. E esse processo começa com o tripé que ele considerava inegociável: fé, desejo ardente e propósito definido. Quando Hill fala em fé, ele não está se referindo a dogmas religiosos, mas sim à convicção emocional de que aquilo que você deseja é real e inevitável. A fé, segundo ele, é plantada na mente por meio da repetição de pensamentos dominantes. Aqui entra a prática mais poderosa de todas, a autossugestão. Você precisa bombardear sua mente com frases que fortaleçam sua identidade milionária, todos os dias, várias vezes ao dia. É o oposto da dúvida. Enquanto a dúvida é um vírus que se espalha no silêncio, a autossugestão é um remédio que age na repetição. Hill escreveu:
A fé é o estado de espírito que pode ser induzido ou criado através da autossugestão. E isso muda tudo. Imagine acordar diariamente e declarar com firmeza: eu sou um criador de riqueza. Tudo o que eu preciso já está dentro de mim. Minhas decisões constroem meu destino. Meus pensamentos moldam meu futuro. No início, a mente resiste, mas com o tempo, ela se curva. Porque o cérebro humano é plástico. Ele se reconstrói a partir daquilo que recebe com frequência. E Hill sabia disso. Ele dizia que o subconsciente não distingue verdade de mentira. Ele acredita naquilo que você repete com emoção. Por isso, se você se repete que é incapaz, o subconsciente acredita. Mas se você repetir com fé que é imparável, ele também acreditará. O segundo pilar é o desejo ardente. Não é uma vontade fraca, é uma obsessão. É aquela fome que não te deixa dormir em paz. Hill insistia. O ponto de partida de toda realização é o desejo ardente. A maioria das pessoas deseja ficar rica, mas deseja de forma rasa, preguiçosa, emocionalmente distante. Para ativar o poder do desejo, Hill orientava que você escrevesse o seu objetivo com clareza absoluta e o lesse em voz alta 2 vezes por dia com convicção emocional. Ao fazer isso, você programa sua mente para identificar oportunidades, tomar decisões rápidas e agir com mais audácia. E o terceiro pilar é o propósito definido. Hill descobriu que a clareza de propósito funciona como um imã mental. Pessoas sem direção atraem distrações. Pessoas com propósito atraem aliados, ideias, recursos e coragem. O propósito definido é o antídoto mais potente contra a dúvida, porque dá à mente um norte. Ele ensinava: determine exatamente o que você quer da vida. Saiba o que está disposto a dar em troca. Estabeleça um prazo, elabore um plano e repita isso todos os dias. Em Hill, isso não é mágica, é engenharia mental aplicada à realidade. Portanto, mesmo que você tenha cometido o erro mortal, mesmo que tenha vivido décadas se sabotando, ainda é possível reescrever seu destino. Fé através da autossugestão. Desejo ardente sustentado pela repetição emocional. Propósito definido como motor diário da ação. Esses são os instrumentos. E a mente, como Hill reforça, é a oficina da alma. Com as ferramentas certas, você pode reconstruí-la, tijolo por tijolo, até que ela se torne inabalável. Existe uma força silenciosa que diferencia os que sonham sozinhos dos que constroem impérios. Uma força que Napoleon Hill definiu com precisão cirúrgica: um esforço organizado. Enquanto a maioria luta, corre, insiste e fracassa isoladamente, aqueles que dominam o jogo da mente milionária entendem que a riqueza verdadeira exige organização mental, direção e, acima de tudo, alianças estratégicas. Hill chamou isso de o poder da mente mestra. A união de 2 ou mais mentes harmonizadas para alcançar um objetivo comum. Segundo ele, essa conexão cria uma inteligência invisível, um terceiro cérebro com mais poder criativo e intuitivo do que qualquer indivíduo isolado poderia alcançar. Mas antes de entender esse poder coletivo, é preciso compreender o conceito base. O esforço organizado é a aplicação prática da inteligência, do propósito e da ação coordenada. Napoleon Hill escreveu: o conhecimento não é poder. O conhecimento só se torna poder quando é organizado em planos definidos de ação. E isso significa que não adianta ler livros, assistir vídeos ou acumular teorias. Sem aplicação, tudo isso vira peso morto. A dúvida prospera no excesso de informação sem direção. E o esforço organizado surge como o remédio. Ele transforma ideias soltas em movimento contínuo, ação estratégica, resultados concretos. E por que a mente mestra é tão poderosa nesse contexto? Porque a dúvida é egoísta, solitária, silenciosa. Ela se fortalece quando você se isola.
Mas quando você se conecta a outras mentes com propósito semelhante, cria um campo magnético de coragem, inspiração e responsabilidade mútua. Hill observou que todos os grandes milionários que entrevistou tinham conselheiros, grupos, aliados, sócios, mentores. Eles não se apoiavam apenas em sua própria força mental. Eles se blindavam com a inteligência coletiva. E isso os tornava praticamente imunes ao erro mortal. Nenhum cérebro é completo até que tenha sido estimulado por outros cérebros em harmonia perfeita. Hill sugere que você crie sua própria mente mestra. Escolha 2, 3 ou 4 pessoas que compartilhem valores, visão e ambição. Pessoas que não zombem de ideias ousadas. Pessoas que desafiem sua mediocridade. Pessoas que acreditem mais em você do que você mesmo. Reúnam-se toda semana. Façam planos. Estabeleçam metas. Cobrem ação. Dividam recursos. Compartilhem erros e estratégias. O simples ato de verbalizar seus objetivos em voz alta, diante de mentes comprometidas, desarma o poder da dúvida. Você deixa de pensar, e se der errado? E começa a pensar, como podemos fazer dar certo? O esforço organizado também se aplica à rotina individual. Você pode organizar sua própria mente como um exército. Pensamentos de fé às 6 horas. Planejamento estratégico às 7 horas. Execução até o meio-dia. Estudo e expansão à tarde. Visualização à noite. A mente milionária exige disciplina mental. Uma sequência estruturada de pensamentos e ações que operam como engrenagens. Sem essa estrutura, a dúvida ocupa espaço. Com ela, a dúvida não tem onde crescer. O antídoto contra o erro mortal está aí. Clareza, plus aliança, plus ação contínua. Hill nos deu a fórmula. A pergunta é, você está disposto a aplicá-la? Está disposto a deixar de ser uma mente solitária para se tornar parte de uma força coletiva invencível? As palavras que você repete para si mesmo todos os dias moldam sua identidade mais do que qualquer circunstância externa. Napoleon Hill sabia disso antes mesmo da ciência comprovar. Muito antes da neuroplasticidade se tornar um termo comum, ele já ensinava que o subconsciente é o campo fértil onde todo sucesso ou fracasso começa a germinar. E que os pensamentos repetidos com emoção se tornam crenças, crenças que comandam comportamentos, decisões, atitudes e resultados. Hill não apenas recomendava o uso diário de afirmações, ele as considerava a ferramenta mais poderosa para neutralizar o erro mortal da dúvida e instalar no lugar uma convicção sólida, inabalável, quase impenetrável. As afirmações funcionam como comandos diretos para a mente. Elas agem como soldados que patrulham seus pensamentos, expulsando invasores mentais e fortalecendo os muros da confiança. Hill foi direto. Você se torna aquilo que pensa na maior parte do tempo. E se você repete constantemente que não é bom o suficiente, que é tarde demais, que talvez não dê certo, você está, sem perceber, treinando sua mente para falhar. Mas o contrário também é verdadeiro. Ao repetir com emoção, clareza e intenção frases de poder, você constrói um novo alicerce mental. Um alicerce que sustenta a mente milionária. Aqui estão algumas das afirmações mais impactantes inspiradas nas ideias de Hill, que você pode usar todos os dias para desinstalar o erro mortal e ativar uma nova versão de si mesmo. Eu tenho um desejo ardente e nada pode me parar. Minha mente é clara, meu propósito é definido, minha ação é constante. Tudo o que preciso para vencer já está dentro de mim. Eu ajo mesmo quando tenho medo, porque a dúvida não mora mais aqui. Eu penso como milionário, ajo como milionário e me torno aquilo que penso. Decisão é meu poder. Eu não hesito. Eu crio. A fé é minha âncora. O propósito é meu leme. O sucesso é meu destino. Nada externo
tem mais força do que minha vontade interna. Repita essas afirmações em voz alta. Escreva em lugares visíveis. Grave sua própria voz e escute ao acordar. Mas, acima de tudo, sinta o que diz. A emoção é o código que destrava o subconsciente. Hill enfatizou. A emoção é essencial para a autossugestão funcionar. Não é a frase em si que muda sua vida, é a energia com que você a declara. Crie o hábito de afirmar sua identidade todos os dias. Não espere estar confiante para afirmar. Afirme para se tornar confiante. A mente milionária não nasce pronta. Ela é construída, uma repetição de cada vez. Cada afirmação é um tijolo, cada emoção, um cimento. E em poucos meses, você terá erguido uma fortaleza interior tão firme que nenhuma dúvida conseguirá penetrar. A maioria fracassa não por falta de talento, oportunidade ou até esforço. A maioria fracassa por não entender as leis invisíveis que regem a mente. Napoleon Hill passou décadas observando isso. E ao final da jornada, ele concluiu que existem dois tipos de pessoas no mundo: as que são dirigidas por seus pensamentos e as que dirigem seus pensamentos. E essa distinção é a fronteira entre riqueza e miséria, entre liberdade e prisão, entre realização e frustração eterna. Se 97% das pessoas fracassam, é porque vivem como náufragos mentais, à deriva, reagindo aos ventos das circunstâncias, incapazes de erguer velas firmes e navegar com propósito. Hill foi categórico ao afirmar: a maioria das pessoas está pronta para desistir ao primeiro sinal de derrota. Essa frase dói, porque é verdadeira. Quantas ideias brilhantes você já abandonou por medo? Quantas vezes você aceitou menos do que merecia por duvidar do seu valor? A dúvida, esse erro mortal que denunciamos desde o início deste roteiro, é o elo comum entre os 97%. Ela paralisa, confunde, adia, desgasta. E quando não mata seus sonhos, ela os transforma em fantasmas, ideias que te assombram com o famoso "e se eu tivesse tentado?". Mas Napoleon Hill também revelou o caminho dos 3%, os que vencem, constroem, expandem e deixam legados. E esse caminho não é místico, ele é mental, emocional e prático. Funciona há 100 anos e ainda funciona hoje porque a natureza humana não mudou. A mente continua sendo a oficina da realidade. Pensamentos ainda são causas e realidades ainda são efeitos. O que mudou foram as ferramentas, os cenários, os mercados. Mas os princípios são eternos. Esses 3% compartilham padrões. Um desejo ardente que se transforma em ação, uma fé que dispensa validação externa, um propósito tão claro que tudo o mais se torna ruído. Eles tomam decisões rápidas e não se deixam levar pela dúvida. Eles se cercam de mentes que os elevam. Eles repetem frases de poder até que elas se tornem identidade. Eles não se comparam, não procrastinam, não se envergonham de pensar grande. Eles sabem o que Hill sabia. Você tem o controle total de apenas uma coisa na sua vida: os seus pensamentos. E isso basta. Reflita por um momento. Onde você tem colocado sua atenção? No erro ou no propósito? Nas vozes externas ou na voz interna? Na dúvida que paralisa ou na decisão que liberta? O que Hill descobriu continua disponível para você, mas só se você escolher aplicá-lo com disciplina. A mente milionária não se forma em um dia, mas se ativa em uma escolha. E talvez essa escolha esteja diante de você agora. Imagine-se daqui a 5 anos, 10, 20. Agora imagine que nada mudou, que os sonhos continuaram ali, guardados em uma prateleira de promessas adiadas, que a dúvida, esse erro mortal que você conheceu hoje, continuou no comando, que suas decisões seguiram sendo tomadas pelo medo disfarçado de lógica, que você se tornou mais uma estatística dos 97%. Agora imagine como seria saber que você teve acesso à chave,
que você escutou cada palavra, entendeu cada princípio, recebeu cada ferramenta de Napoleon Hill, mas escolheu não agir. Escolheu continuar duvidando. Escolheu continuar esperando o momento certo, o dinheiro certo, a validação certa. E isso seria devastador, porque a verdade é essa: a vida cobra, e ela cobra caro. O tempo é impiedoso com quem hesita. A mente não treinada se torna campo fértil para arrependimentos. E não há riqueza, curso, milagre ou pessoa que possa viver sua vida por você. Hill escreveu: o sucesso exige nenhum pedido de desculpas. O fracasso não permite justificativas. Forte, direto, verdadeiro. Não há desculpa que salve um sonho não vivido. E não há ninguém que vai te tirar dessa condição a não ser você mesmo, quando decidir romper com esse padrão mental de uma vez por todas. Mas aqui está a centelha de esperança. O momento da virada não depende de recursos, sorte ou circunstância. Ele depende de uma decisão. Uma só. A decisão de não aceitar mais as regras da dúvida. A decisão de não mais adiar sua grandeza. A decisão de ativar com disciplina e intensidade tudo o que você ouviu aqui. Hill deixou um mapa, um código, um chamado. E ele ecoa hoje, para você, com ainda mais força. A única limitação real que você tem é aquela que você aceita como verdadeira. Então, o que você vai fazer com essa verdade agora? Vai fechá-la como mais um vídeo bonito que tocou sua alma por alguns minutos? Ou vai marcar este momento como o ponto em que você decidiu nunca mais permitir que a dúvida comande a sua vida? A escolha, como sempre foi, é sua. Mas lembre-se, a mente milionária não espera. Ela decide, ela age, ela constrói e ela vence. Se essa mensagem te atingiu em cheio, compartilhe. Não porque o vídeo precisa de views, mas porque o mundo precisa de menos dúvidas e mais mentes despertas.